tornado que surge de repente. A natureza revela momentos incríveis que acontecem apenas uma vez em 1 bilhão. Neste vídeo você descobrirá fenômenos reais, capturados em detalhes, que mostram o poder, a beleza e a raridade do mundo natural. Prepare-se para ver o inesperado e o deslumbrante como nunca antes. No sul de Taiwan, o vulcão de lama de Guangdong apresenta atividade registrada há séculos. Liberação repentina de lama e gás devido à pressão subterrânea. Seu comportamento errático tornou a área um ponto de interesse para visitantes e especialistas, que vêm observar de perto esse fenômeno geológico incomum. Nos céus polares da Noruega, as nuvens nacaradas chamam a atenção com seu brilho iridescente. No entanto, por trás de sua beleza, esconde-se um efeito preocupante, uma vez que são constituídos de partículas químicas. Eles são capazes de destruir moléculas de ozônio na estratosfera. Isso contribui para o enfraquecimento da camada de ozônio, especialmente no Ártico e na Antártida, aumentando a vulnerabilidade do planeta à radiação ultravioleta. Um fenômeno visualmente impressionante, mas com consequências invisíveis que não devem ser ignoradas. Em uma cena icônica de Finding Nemo, um peixe com dentes afiados e uma luz brilhante surpreendeu os protagonistas. Esse temido predador, o Diabo Negro, é real. E pela primeira vez ele foi visto e registrado vivo na superfície, ao largo da costa de Tenerife. Um habitante de profundezas extremas, ele usa sua bioluminescência para caçar no escuro. Embora sua aparência seja intimidante, desempenha um papel crucial no equilíbrio do ecossistema marinho. A observação de baleias costuma ser emocionante, mas para duas mulheres na Califórnia, tornou-se algo aterrorizante. O bate emergiu ao lado de seu caiaque, virando-as de cabeça para baixo e deixando-as submersas por alguns segundos. Um encontro chocante e inesperado. Embora seja geralmente associado a tempestades no verão, o fenômeno do relâmpago globular também pode ocorrer em paisagens nevadas. Em casos muito raros, uma esfera luminosa flutua acima da neve por alguns segundos, movendo-se lentamente antes de desaparecer ou explodir. Seu brilho contra o branco do chão a torna ainda mais impressionante. Ainda sem uma explicação clara. Esse fenômeno foi relatado em todo o mundo. E agora, isso também foi registrado em vídeo. Em uma praia no México, os banhistas ficaram maravilhados ao ver uma tartaruga de couro gigante, que lentamente se deslocou da costa para o mar. O momento foi gravado e se tornou muito popular nas redes sociais. Alguns pensaram que era uma piada, mas outros reconheceram esta enorme tartaruga, que pode medir mais de 2 metros e pesar mais de 600 quilos. Ver um animal assim tão de perto é raro e verdadeiramente impressionante. No deserto de Gobi, na Mongólia, as dunas cantantes oferecem um espetáculo único, que poucos têm a sorte de ouvir. Quando a areia desliza pelas encostas ou é empurrada pelo vento, um som profundo e estranho é gerado, semelhante a um canto distante que parece vir de outro mundo. Esse fenômeno ocorre porque os grãos de areia, muito finos e secos, eles colidem e se esfregam um contra o outro, criando uma vibração que é amplificada em pequenos espaços entre eles, como se a própria duna tivesse voz. Escute esta canção misteriosa no silêncio do deserto. É uma experiência que surpreende e entusiasma quem a vive. Tempestades de espuma são um espetáculo natural impressionante, que ocorre principalmente em áreas costeiras, onde as correntes oceânicas e o vento agitam grandes quantidades de matéria orgânica em decomposição. Essa combinação cria uma espuma densa, que pode abranger extensas áreas do litoral. Embora à primeira vista pareça inofensivo, a espuma pode ocultar resíduos perigosos, até mesmo animais como cobras, além de prejudicar a visão e os movimentos, o que pode fazer com que alguém fique desorientado ou perdido no meio da situação. Um fenômeno fascinante que sempre exige cautela. Um arco-íris de fogo é um fenômeno raro onde o Sol, quando está em altitudes muito elevadas, atravessa cristais de gelo em nuvens altas, cores intensas que parecem chamas dançantes. Não é um arco-íris qualquer, mas uma demonstração impressionante de como a luz e a atmosfera podem ser combinadas para nos proporcionar um momento único e fascinante no céu. Nas costas do arquipélago norueguês, existe um dos redemoinhos mais temidos e lendários do mundo. Ou Moskenstraumen. Ela se forma quando as marés do mar da Noruega, eles passam por estreitas passagens subaquáticas, e eles se deparam com um fundo marinho acidentado, gerando correntes que podem atingir até 30 km por hora, e criando enormes redemoinhos. Em dias de mau tempo, as águas parecem ferver, com ondas que se contorcem e giram mesmo antes de chegarem à costa. Um fenômeno natural imponente, hipnótico e enormemente poderoso.
ferido sem saber. Seus cabelos ficam arrepiados devido ao acúmulo de carga elétrica no ar durante uma tempestade próxima. Um fenômeno conhecido como indução eletrostática. Esta placa indica que um raio pode cair muito perto. Durante uma cruzada no Quênia, um redemoinho surgiu repentinamente, arrastando cadeiras, caixas de som e tudo que encontra pela frente. A força do vento surpreendeu a todos, e tiveram que correr para se proteger. Embora breves, esses redemoinhos podem causar muitos danos, e mostram como a natureza pode mudar rapidamente. Nuvens tabuns são grandes buracos em nuvens que se formam quando um avião voa através de uma camada de gotículas de água muito fria que congelam e caem, deixando essas lacunas bem visíveis no céu. A Cachoeira Invertida, localizada perto de Talca, no Chile, é um fenômeno natural impressionante onde a água, impulsionada por ventos fortes, ela sobe em vez de descer. Essa dança contra a gravidade transforma a paisagem e oferece uma experiência mágica que só acontece quando a natureza o permitir. Acreditava-se que fosse um fenômeno estranho. Mas aquele anel preto é, na verdade, devido à massa causada por atividades industriais. Em 2010, Calafate, Argentina. Ele testemunhou um espetáculo celestial único. Um eclipse solar total. Por alguns minutos, o dia se transformou em noite, deixando milhares de pessoas maravilhadas, enquanto a lua cobria completamente o sol. Esse fenômeno, além de ser um evento natural impressionante, ofereceu aos cientistas e visitantes a oportunidade de observar a coroa solar em detalhe. Aquele halo brilhante que normalmente permanece oculto. Um momento inesquecível que foi capturado em vídeo, em memória de todos que viverão esse momento. Imagine caminhar por uma floresta mágica, mas debaixo de cerquilha 39. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil, quando chuvas fortes causaram inundações. O Parque Ecológico do Rio da Prata, submergindo caminhos, pontes e árvores em águas cristalinas. Por um breve instante, a natureza presenteou um espetáculo único, um banho subaquático de sublime beleza, o que deixou todos maravilhados. Um fenômeno tão raro quanto fascinante, o que demonstra um poder inesperado e surpreendente da natureza. No Cazaquistão, isso deixou muitos animais congelados, no meio da estepe congelada, como se o tempo tivesse parado. Ao ver cães, lobos e ovelhas imóveis, essa paisagem revela a força implacável da natureza. Durante uma tempestade severa, na costa da Carolina do Norte, uma casa construída em um banco de areia foi proporcionado pela força do vento e da maré. A estrutura desabou completamente e foi arrastado pelas ondas, abandonado na costa. O vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, revela a vulnerabilidade destes construções em resposta a fenômenos climáticos cada vez mais intensos. Um momento em que a lava e um arco-íris que eles mesmos criaram, um contraste maravilhoso, um espetáculo magnífico, difícil de esquecer. À primeira vista, eles parecem ser contorcer, mas na verdade, existem também dezenas de opiliões, conhecidas como aranhas de pernas longas. Elas não são aranhas de verdade, nem constroem areias, mas quando se agrupam, eles formam ninhos tão estranhos que são chamados a atenção de qualquer viajante que as descubra. Em sua jornada, um encontro inesperado. Isso deixa uma impressão difícil de descrever. O vulcão Kilauea, ativo há mais de 30 anos, desdobra um imponente rio de lava que, ela desliza em direção ao Oceano Pacífico. Ao entrar em contato com a água, a lava gera explosões de vapor e gases tóxicos, transformando o ambiente em uma cena ao mesmo tempo perigoso e fascinante. Essa combinação de fogo e mar cria um espetáculo natural impressionante, onde a energia brutal da Terra se torna visível a cada instante. Embora pareça um raio atingindo o solo, causando uma explosão,
Este vídeo mostra na verdade uma explosão, controlada por uma empresa finlandesa, de engenharia hidráulica. O relâmpago não vem do céu, mas de um cabo, na colina, e a explosão faz parte disso, de um trabalho de remoção de detritos do rio. Não é um fenômeno natural. Água fervente. Nesta nascente russa, a água, ele surge misturado com gás natural, e pode pegar fogo sem queimar o banhista. Uma enorme turbina hidrelétrica formou-se ao largo da costa de Cinco Egos, Cuba, surpreendendo seus habitantes, com um impressionante redemoinho de vento e água. Este tipo de trombadeia e cerqueira de 9, uma coluna rotativa desce de uma nuvem de tempestade e toca o mar, gerando um fenômeno visualmente impressionante e potencialmente perigoso para a região. Costeiro. Imagine caminhar cedo por trilhas. Mantenha a calma, mesmo quando a terra tremer. Uma coluna de cinza se eleva até o céu. É isso que os turistas perto do Monte Etna durante uma erupção recente. Alguns fugiram, outros ficaram. Fiquei fascinado ao gravar aquilo tão poderoso. Espetáculo de fogo e força da natureza. Nas alturas do Himalaia, uma enorme avalanche desceu em alta velocidade e poder sobre a área de Sarval, perto do túnel de Sohila. Uma imensa massa de neve e gelo avançava, devastando a terra, transformando a paisagem abruptamente. Felizmente, não houve vítimas nem danos graves, mas a cena revelou a força imparável da natureza nessas montanhas, onde qualquer momento pode trazer mudanças inesperado e surpreendente. Também chamados de halos solares, são um fenômeno óptico que ocorre quando a luz solar é refratada e refletida em cristais de gelo hexagonais suspensos na atmosfera, geralmente em nuvens, ferro ou em ar muito frio. Essa interação causa a formação de manchas, luzes brilhantes em um dos lados do Sol, dando a impressão de que eles seguem o Sol enquanto ele se move pelo céu. As cores geralmente vão do vermelho próximo ao Sol em direção aos tons de azul exterior, criando um efeito visual espetacular e colorido. Esses peixes são reais, sobreviventes. O coleiro de escalada, ele não só consegue sair da água, usando também nadadeiras, mas também se desloca longas distâncias por terra para retornar ao seu habitat. Sua armadura espinhosa, isso a protege e lhe dá forças para enfrentar os desafios espécies invasoras. Observando-as caminhar, a vista em direção ao rio mostra o quão incrível ele é a natureza quando se adapta a sobreviver. Em uma região árida do Paquistão, uma inundação causada por fortes chuvas nas montanhas arrastava peixes rio abaixo que se espalham pelas planícies desérticas. À medida que a água regulava, o sol intenso deixou os peixes presos e expostos na areia. Uma cena surreal, centenas de peixes espalhados no meio do deserto. Uma baleia cachalote, baleia de águas profundas, estava encalhado perto de uma praia na Austrália, presos e afetados pelo estresse. Ele morreu após vários dias perto da costa. Um forte estalo quebrou a calmaria em Pictured Rocks, Michigan, quando uma enorme seção de um penhasco, a estrutura de 60 metros se desprendeu e caiu no lago superior. Num instante, a rocha desabou. Muito barulho, enviando nuvem de poeira e fragmentos em direção à água, enquanto as ondas se chocavam contra os destroços do destacamento. Este evento revela a constante atividade geológica, que molda paisagens naturais, e a fragilidade dessas falésias, diante da passagem do tempo e da erosão. Isso acontece quando um iceberg se desprende o equilíbrio e gira.
Isso acontece porque a parte submersa do gelo muda de forma ou peso, o que faz com que o bloco torne-se instável e gire até encontrar uma nova posição de equilíbrio. É um fenômeno natural em regiões frias, onde as geleiras se desprendem e liberam grandes quantidades de gelo na água. Em 8 de agosto de 2023, a tempestade tropical Hans trouxe chuva forte na região de Ensedal, na Noruega. Essas chuvas fizeram com que o rio insular transbordasse. A água transbordaria,